O nome da pregação hoje é Por que eu não sou católico? Nosso episódio de número 28 da pregação de pregações expositivas baseadas no livro de Êxodo. Então vamos lá. Êxodo capítulo 20. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás. Isso é muito íntimo em toda a Escritura. Se curvar é sinônimo de cultuar. Tanto é que várias vezes, quando homens de Deus, eles viram pessoas se ajoelhando diante deles, eles diziam: não, que eu sou homem. Então, isso é inseparável em toda a Bíblia. Se curvar diante de alguém é adorar. Pois eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Até aí. Obviamente, eu acho que semana que vem talvez eu fale de outros ídolos, porque o ídolo não é apenas uma imagem. Talvez possamos falar aí semana que vem dos ídolos evangélicos. Mas hoje eu vou falar da Igreja Católica. Antes disso, é interessante e importante dizer algo. As pessoas já me advertem de que eu tenha respeito ao falar sobre isso. Na realidade, hoje, falar a verdade é discurso de ódio. É discurso de ódio. Veja bem, se eu vejo uma pessoa indo para o abismo, e eu tenho toda a convicção do mundo que ela está indo para o precipício, adverti-la, dizer: pare, mude sua rota, você está perdido. É desrespeito? Ou não seria amor? Leais são as feridas feitas por quem ama, mas traiçoeiros os beijos de quem odeia. Ora, eu não vejo desrespeito algum quando a Igreja Católica diz que nós somos uma seita e que nós vamos para o inferno. Esse é o dogma católico. Eles nos excomungaram no Concílio de Trento. Eu não vejo como desrespeito algum. É a crença deles. Eles creem assim. No Concílio de Trento, o Papa Pio IX, ele rejeitou algumas teses. Uma delas: o protestantismo não é senão outra forma da verdadeira religião cristã. Desculpa, o Concílio de Trento, ele excomungou os protestantes e, posteriormente, o Papa Pio IX, ele rejeitou algumas teses, e essa aqui. O protestantismo não é senão outra forma da verdadeira religião cristã, na qual vivem na verdadeira Igreja de Cristo. A tese era, essa é a pergunta: o protestantismo é Igreja de Deus? E o Papa disse: não, não é. Eu não vejo desrespeito. Ora, que tipo de homem nós somos? Que sejamos homens, que falemos o que a gente acredita e que as pessoas escolham. Anunciemos de maneira explícita. Pronunciemos a verdade e que as pessoas ouçam, analisem e escolham. Porque esse é o dogma católico. Que nós não somos o povo de Deus. Que nós somos uma seita. Que nós somos hereges. E nós, protestantes, respondemos acreditando que a Igreja Católica é apóstata. Apóstata. O concílio, a Confissão de Westminster, um dos documentos mais importantes da nossa fé, declara que o Papa é o anticristo. Todos eles. Não um Papa em particular. O papado é o anticristo. E eu concordo, nós concordamos. Martin Lloyd Jones diz assim: não hesitaria em chamar a Igreja Católica como a verdadeira obra-prima do diabo, a grande prostituta de Apocalipse. Uma igreja apóstata. E como ele mesmo define, apóstata é uma igreja que afastou-se de maneira absoluta e completa da fé cristã. Além disso,
Eu não posso cometer desrespeito ao criticar a idolatria. Por que quando alguém zomba de Jesus, ele está pecando? E quando Elias zombou de Baal, ele não estava pecando. Baal não existe. Os ídolos não existem. Não existem. Aqui eu citarei os documentos oficiais da Igreja Católica e os padres que acredito são os mais ortodoxos. Por isso, por exemplo, não vou citar Fábio de Mello, porque para mim não é padre. Eu preciso citar aquele que respeita os dogmas da Igreja Católica. E é o que eu tentarei fazer, e citarei os concílios, as bulas da Igreja Católica. Pois bem, porque nós não podemos adorar outros deuses. Por quê? Porque eles não existem. Porque é uma mentira. Os deuses são uma invenção humana, invenção do homem que, detestando Deus, mas não podendo existir sem um Deus, inventa um Deus, de acordo com suas paixões e concupiscências. O ídolo é uma mentira colocada no lugar de Deus. Primeiro você concebe esse ídolo no seu coração e isso pode, muitas vezes, se materializar por meio de uma imagem. Às vezes não, às vezes o ídolo só está dentro de seu coração e isso não é materializado. Mas, via de regra, é assim. Primeiro você concebe um ídolo em seu coração, você cria um Deus em seu coração e depois isso é materializado por meio de uma imagem. A Igreja Católica, ela é idólatra. Mais do que isso, a Igreja Católica é um ídolo. A Igreja Católica é um ídolo. Ela é uma mentira que se coloca no lugar de Jesus. Ao invés de apontar o caminho até Deus, ela se coloca como intermediária até Deus. Jesus não é mais o caminho até Deus. A Igreja Católica é. Ela é a maior mediadora. A Igreja Católica, ela parece muito ortodoxa nos dogmas centrais de nossa fé. Inclusive, o credo apostólico que eles creem, nós cremos. Subscrevemos. Quando eles falam de Jesus e dizem que Jesus, ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nasceu da Virgem, nós concordamos plenamente. Concordamos plenamente com eles quando eles falam que a Bíblia não tem erro, é a palavra do Senhor. Concordamos. O problema é o que eles acrescentam. Eles dizem, Jesus que salva. Isso é absoluto. Mas, e aí acrescentam algo que nega o que eles acabaram de dizer. Pastor, mas isso é um recurso de malandragem? Exato. A idolatria é mentira. A Igreja Católica, ela mente. A mentira é o ar que eles respiram. A Bíblia é a palavra de Deus, mas os concílios também. A tradição e o Papa também. Daí então, surge a Reforma Protestante e os seus 5 solas. Está vendo? Sola, somente. Somente a Escritura. Somente a fé. Somente a Deus a glória. Somente a graça. Somente Cristo. Porque somente. Essa é a acusação que nós protestantes fazemos. Eles acrescentam tantas coisas que negam a essência da fé cristã. Por isso são uma igreja apóstata. Como declara Apocalipse capítulo 22, maldito aquele que acrescenta algo à palavra do Senhor. Essa é a essência da Igreja Católica. Note como que o engano, a sutileza, é o ar que eles respiram. Diante de qual circunstância um casamento pode ser desfeito, de acordo com o dogma católico? Vocês sabem dizer? O casamento, na visão católica, pode ser dissolvido? Há alguma possibilidade de se desfazer um casamento católico? O dogma é indissolúvel. Entretanto, toda hora você vê os casamentos sendo dissolvidos. Sempre assim. É Jesus que salva de maneira completa. Olha,
mas tem que fazer outras coisas para completar o que Jesus fez, que é completo. É sempre assim. No caso do casamento, por exemplo, eles dizem, não, teve ali algum problema anterior. E aí, então, quando eles anulam um casamento, ainda que esse casamento tenha acontecido, um padre o celebrou, foi consumado pelo ato sexual. Isso é a maior evidência de que houve um casamento. Mas sabe por quê? Eles anulam casamentos o tempo inteiro e ainda assim eles dizem que nunca os casamentos são dissolvidos? Eles dizem, não existiu. Não existiu. Teve uma celebração, teve a consumação através do ato, mas eles dizem que não existiu. Ora, para quem acredita que a hóstia é literalmente Jesus Cristo, não é de se surpreender que eles neguem uma realidade tão óbvia quanto o próprio casamento, que eles estejam negando todas as outras coisas. Ora, eu quero começar mostrando que toda a Igreja Católica ela é idólatra, não apenas pelas imagens. Não. Um ídolo é uma mentira que você coloca no lugar de Deus, grave isso. Primeiro, o papado é um ídolo. O Papa é infalível? Pergunta o Catecismo Católico. A resposta é: o Papa é infalível. Só lembrando, meu sermão está disponível, nós disponibilizamos aos líderes. Todas as fontes estão aqui. Você pode conferir tudo o que eu citar. Essa é uma outra diferença entre nós e católicos. A sua fé não está presa a mim. A sua fé, a sua consciência é sua e de Deus, não minha. Eu não sou o dono de sua alma. Se eu não convencer você, você não vai dizer, sim, Senhor. Se eu não convencer você, você não vai dizer, agora eu vou seguir isso. Você precisa ser convencido. Você é um ser livre. Essa é uma diferença essencial. O que queres dizer quando afirmas que o Papa é infalível? Continua o catecismo. Quando digo que o Papa é infalível, quero dizer que o Papa não pode ensinar o erro quando, como pastor e mestre de todos os cristãos, define uma doutrina de fé ou moral para ser crida por toda a igreja. Como pastor e mestre, ou seja, é o que eles falam de ex-cátedra, da cadeira. Quando ele fala da cadeira entre os cardeais, ele é infalível. O Concílio Vaticano I diz assim: por isso, nós, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus, o nosso Salvador, para a exaltação da religião católica, não de Deus, e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o romano pontífice, o pontífice, ele é o sumo pontífice, o sumo, acima de tudo, a ponte que nos leva até Deus. Não é Jesus que é a ponte, é o Papa. É Jesus mais alguma coisa, entende? Jesus e mais alguma coisa. O Papa, as imagens, a Maria, entendeu? Sempre tem algo a mais. Quando fala ex-cátedra, isto é, quando no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, define com suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a igreja, em virtude da assistência divina prometida a ele na pessoa de São Pedro. Para eles, o Papa é o descendente de Pedro. Pedro foi o primeiro Papa, de acordo com eles. E goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir a sua igreja quando define alguma doutrina sobre a fé e sobre a moral. Apesar de Jesus ter dito de maneira clara, a ninguém chameis de vosso Pai, eles não hesitam em dizer o sumo padre. Padre é pai. O sumo pontífice, a sua santidade. Beijam, ajoelham-se diante dele. É interessante. É interessante porque Pedro não aceitou isso. Eles dizem que descendem de Pedro. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-lhe-se aos pés, o adorou. É inseparável isso, vou dizer mais uma vez. Se ajoelhou, está adorando. Se ajoelhou, está adorando. Por isso Mordecai não se ajoelhou diante de Amã. E por isso o povo judeu e nem o povo cristão jamais se ajoelhou diante de um homem.
Ajoelhar é adorar, e nós só nos ajoelhamos diante de Deus. Prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que também sou homem. Não se ajoelhe diante de mim, porque eu sou homem. Bonifácio VIII, em 1302, disse: dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter ao Papa de Roma para a sua salvação. Quem salva é Jesus, mas se você não submete ao Papa para a sua salvação, você não é salvo. Lembra? Sempre acrescenta algo. Uma característica do anticristo, Paulo diz, é que ele se coloca no lugar de Deus. É isso que o papado é. Ele se coloca como mediador entre nós e Deus. Em Mateus, capítulo 16, é aquela passagem famosa, Jesus pergunta: o que o povo está dizendo a meu respeito? E Pedro diz: tu és o Cristo. Jesus então diz assim, Jesus o elogia e fala: você disse isso pelo Espírito Santo de Deus. E aí Jesus lhe diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E daí então eles dizem que esta pedra aqui é Pedro. Que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vou edificar a minha igreja sobre Pedro. Pedro é a pedra angular, a pedra fundamental, sobre a qual tudo vai ser erigido aqui na minha igreja. Um homem falho, pecador. Essa é a base da igreja. Essa é a base. Essa é a doutrina. Pois bem, aqui pedra é Pedro? Claro que não. A pedra aqui é Jesus. Qual foi a revelação que Pedro teve? Que Jesus é o Senhor. Jesus então retruca: esta é a pedra. Esta pedra sobre a qual eu vou edificar a minha igreja. Isso é facilmente perceptível no restante da Escritura. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular principal. Paulo, aos Coríntios: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. É sobre ele que a nossa fé está edificada. Em primeiro lugar, então, a própria Bíblia nos mostra isso. É Jesus, sobre ele que nós edificamos a nossa vida. Em segundo, é naquele mesmo instante em que Pedro é elogiado e Jesus lhe diz: o Espírito Santo te revelou. No mesmo evento, Pedro fala um absurdo inspirado pelo capeta, e Jesus o repreende, dizendo: arreda de ti, Satanás, sai daqui, capeta. Imagine construir as nossas vidas, a nossa fé e a nossa esperança em um homem falho, que negou Jesus, que naquele mesmo instante foi inspirado pelo diabo. Ah, mas isso foi antes de Pentecoste. Depois, lá em Gálatas, Paulo repreende Pedro, face a face, porque ele havia se tornado repreensível. Por quê? Porque eles estavam negando a verdade do Evangelho. E aí, algo interessante, porque se fosse para alguém ser o Papa dos gentios, seria Paulo. Primeiro, porque ele escreveu quase todo o Novo Testamento. Segundo, que ele que repreende Pedro. Terceiro, quando eles se reúnem, Pedro e Paulo acabam dividindo as suas missões, e Pedro fica com Jerusalém e Paulo para os gentios, que somos nós. Se era para ter algum papa sobre nós, deveria ser Paulo. Mas eles não aceitaram isso de maneira alguma. Tanto é que Paulo diz assim: quem é Apolo? Paulo é o apóstolo. Quem é Paulo? Quem somos nós? Servos. Nada de sumo pontífice. Nada de o sumo padre, o romano pontífice, a sua santidade. Nada disso não. Servos apenas, por meio de quem crestes. É só isso. Mais nada. Ele ainda chega a dizer: Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Ok. Os papas são infalíveis quando falam ex cátedra. O papado é infalível. Pois bem, como expõe o pastor Augusto Nicodemos, o Papa Adriano II decretou que o casamento civil era válido. O Papa Pio XII declarou que era inválido. Qual deles era infalível? Eugênio IV condenou Joana d'Arc à fogueira. Benedito XV declarou que ela era santa. Quem está certo?
Clemente XIV acabou com os jesuítas. Pio VII restaurou-os. Quem está certo? Seus próprios concílios se contradizem. Você pode verificar isso. Essa é outra diferença. Você pode ir lá e conferir se o que eu estou falando é verdade. Você não tem que ouvir porque eu sou pastor. Eu sou pastor, submeta-se. Não, essa é uma diferença entre nós e eles. E aqui está, como diz o pastor Augusto Nicodemos, a principal diferença entre nós e eles. Porque é a partir dessa crença de que o Papa é infalível e, consequentemente, os seus concílios, os concílios da Igreja Católica, liderados, capitaneados por ele, estão em pé de igualdade com a Escritura, é a partir daí que surgem as heresias. Para nós é sola Escritura, é somente a Escritura que é a nossa regra de fé. Somente ela. Por quê? Ora, porque o próprio Cristo chamou o Antigo Testamento de Palavra de Deus e transmitiu diretamente a seus apóstolos o Novo Testamento. É simples, então. Nós temos a chancela da Bíblia feita por Jesus Cristo. Algo que tem o testemunho de Cristo me parece ser muito mais confiável. Segundo, a Igreja Católica é um ídolo. Um ídolo é uma mentira que se coloca no lugar de Jesus. Jesus é o intermediário, é o mediador entre nós e Deus. A Igreja Católica, o tempo inteiro, se coloca nessa maneira, nessa posição. É claro que ela vai negar isso, mas é essa a realidade. Primeiro, ela diz que não há salvação fora dela, extra ecclesia nulla salus. Não há salvação fora da igreja. O Papa Inocêncio disse assim: de coração cremos e com a boca confessamos uma só igreja, que não de hereges, só a Santa Romana Católica e Apostólica, fora da qual cremos que ninguém se salva. O Papa Benedito IX disse: esta fé da Igreja Católica, fora da qual ninguém pode se salvar. A salvação é Jesus. Claro que é. Claro que é Ele que salva. E eles confirmam isso. Mas na prática, a salvação de Jesus foi completa, mas a gente tem que completar. E nós, a Igreja Católica, e somente nós podemos completar. Só ela interpreta a Bíblia corretamente. Só ela. Só ela. Não interessa se você lê que a Bíblia diz que a grama é verde. Se eles falarem que ela é rosa, eles é que sabem. De acordo com o Dei Verbum Vaticano II, eles dizem: com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem o divino mandato e o ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Cabe a nós. Nós somos os donos da Bíblia. Não por acaso, durante tanto tempo, eles mataram aqueles que queriam traduzir a Bíblia. William Tyndale traduziu para o inglês e foi enforcado. A Sagrada Tradição, ou seja, os concílios da Igreja Católica, portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. E aqui você tem uma definição do que é uma seita. O que é uma seita? Igreja Católica é apóstata e outras igrejas são seitas. É quase a mesma coisa. É só uma diferença de origem. O que é uma seita? Essa é uma característica de uma seita. Uma seita tem um outro livro que está em pé de igualdade com a Bíblia e que na prática nega a Bíblia. É isso. Isso é uma característica de uma seita. Está vendo? A Sagrada Tradição está em igualdade com a Sagrada Escritura. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem com que uma só e tendem ao mesmo fim. Tem um vídeo famoso aí de um padre, de um bispo, que ele reproduziu bem esse dogma católico. Ele disse assim: quando você, católico, questiona a igreja e diz assim: eu vou ler a Bíblia para ver se o que a igreja está falando confere, você se tornou protestante. Viu? Não pode questioná-los. Você não é livre na Igreja Católica. Essa é a essência da nossa diferença entre eles. Nós somos livres. Eles não. O argumento deles é o seguinte: nós geramos a Bíblia, portanto, nós somos maiores do que ela. Mentira. A igreja surge por meio da pregação da palavra. A palavra veio primeiro. A palavra gerou a igreja. Mas o que eles querem dizer com isso também é que eles que
preservaram a Bíblia, eles que catalogaram a Bíblia. Outra mentira também, o Novo Testamento vai ser completado no final do quarto século. A Igreja Católica vai surgindo, principalmente a partir de Constantino. É verdade, ali começa a surgir a Igreja Católica, mas ela vai se desenvolvendo ao longo da Idade Média. Todas essas heresias, imagens, purgatório, culto a Maria, tudo isso aí não existia. E você pode conferir isso por meio dos concílios. Mas ok, seguimos com o argumento deles. A interpretação deles é a correta porque eles que guardaram a Bíblia, eles são os primeiros. Nós protestantes viemos depois, então a interpretação deles é a correta porque eles vieram antes. Ora, se isso é verdade, então a interpretação correta mesma da Bíblia é a dos judeus, porque eles vieram antes. E para os judeus não existe Messias, o Messias pelo menos ainda não veio. E aí você implode esse argumento de maneira muito simples. A Igreja Católica é um ídolo, os padres são sacerdotes. No Catecismo, parágrafo 897, os cristãos são leigos e os padres são sacerdotes. E os padres são os intermediários até Deus. Apesar de 1 Pedro 2,9 declarar que no Novo Testamento nós somos sacerdotes, nós podemos entrar diretamente no Santo dos Santos por meio do sangue do Cordeiro. Só o sangue do Cordeiro, o sacrifício de Jesus, e mais nada, e mais ninguém, é o intermediário para que nos acheguemos até Deus. Eu sou o caminho até Deus, mais ninguém, nenhum homem. Eu sou. Mas a Igreja Católica diz, não, claro que ele é, mas nós também somos. Nós também somos, os nossos padres são. Por exemplo, o padre, quando ele consagra a hóstia, ele tem o poder de fazer um milagre de tornar a hóstia o próprio corpo de Cristo, literalmente. Catecismo da Igreja Católica. Só os sacerdotes validamente ordenados. Você nota o tempo inteiro que ela prende você? Só o sacerdote que nós dizemos, esse aqui vale. Esse aqui tem sucessão apostólica. Só os sacerdotes validamente ordenados podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho para que se tornem o corpo e o sangue do Senhor. A chamada doutrina da transubstanciação. Pela consagração opera-se a transubstanciação. Aquele pedaço de pão se torna literalmente Jesus Cristo. Literalmente. Literalmente. O Concílio de Trento também declarou sobre a confissão de pecados e o perdão que cabe aos padres. Se alguém negar que a confissão sacramental foi instituída e é necessária para a salvação, está vendo? Sempre tem alguma coisa necessária para a salvação que só a Igreja Católica tem. Está vendo como ela se coloca como intermediário entre nós e Deus? Não é mais o sacrifício de Jesus e o que ele fez. É o que ele fez, porque é completo, dizem eles. Mas temos que completar. Se alguém negar isso, que seja excomungado. Excomungado. Ora, você se lembra quando Jesus Cristo, ele falou que podia perdoar pecados e os judeus ficaram horrorizados? Quem pode perdoar pecados senão um só que é Deus? Lembra? Um ídolo é uma mentira que se coloca no lugar de Deus. É isso que ela é. Ela se coloca no lugar de Jesus. Por isso, durante a Idade Média, a Igreja Católica cobrou as indulgências. A Igreja Católica inventou outra heresia, o famoso purgatório, que aqueles que não tiveram uma vida completamente santas, mas foram batizados, eles vão para um estágio intermediário, o chamado purgatório. Apesar de a Bíblia não declarar nada sobre isso, pelo contrário, a Hebreus afirma que ao homem basta morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Depois disso não vem o purgatório, depois disso vem o juízo. Isso é explícito e facilmente lido e interpretado, meu Deus do céu. Mas eles inventaram o purgatório. E como as pessoas saem do purgatório? Hoje é a missa de sétimo dia. Você lembra que você tinha que pagar por ela? Lembra? Durante a Idade Média, a Igreja Católica estava construindo a Basílica de São Pedro e estava cobrando indulgências para libertar as pessoas do purgatório. Também na época das cruzadas, o Papa dava perdão para que as pessoas, os soldados, tivessem motivação para ir até Jerusalém, reconquistar Jerusalém dos muçulmanos.
E sempre isso, as indulgências, sempre vendendo alguma coisa. E um dos pregadores famosos da Igreja Católica naquela época foi Tetzel. E ele, um dos discursos famosos dele, dizia mais ou menos assim: quando a moeda no gasofilácio cai, a alma do purgatório sai. Por isso, a gente precisa reconhecer que o Bispo Macedo não foi parido do nada. A influência que ele recebeu tem muito a ver com a Igreja Católica, e a gente precisa reformular aquela frase que declara que Jesus é o caminho, o Bispo Macedo é o pedágio. Jesus é o caminho, o Bispo Macedo é o pedágio e a Igreja Católica é o IPVA. A salvação está em Jesus. É o que a Igreja Católica declara de maneira dogmática. Mas ela acrescenta tantas outras coisas, os ritos, e muitos deles pagos. E que se você não experimenta, não se submete a eles, você não é salvo. A igreja, ela é fundamental, ela aponta o caminho, mas ela não é o caminho, ela não é um intermediário. Por isso, Lutero, ele disse o seguinte: a minha consciência está presa à palavra. Lutero foi emparedado. Negue, Lutero, e você não será excomungado. Ele disse: se vocês me convencerem pela Escritura, eu me humilharei. Eu me humilharei. Aqui, no protestantismo, o que Jesus disse se cumpre. Se o Filho vos libertar, vocês serão livres. É somente Cristo que nós protestantes prestamos honra, glória, veneração. Somente a Ele. Nós prendemos a nossa consciência a Ele, a nossa submissão a Ele. No catolicismo você não pode ter consciência. Se é ela que interpreta, se apenas a ela cabe a interpretação, você não pode fazer como os bereanos da Bíblia, que ao ouvirem Paulo foram para casa investigar para ver se o que Paulo falava conferia. Paulo chega a dizer assim: se amanhã um anjo, ou até mesmo eu, vier aqui falar para vocês um evangelho diferente, que vá além deste evangelho que eu estou anunciando, considere-o anátema. O próprio apóstolo Paulo diz isso. E aí a Igreja Católica vem e acrescenta e acrescenta e acrescenta. Terceiro, a Igreja Católica é idólatra porque ela idolatra imagens. Você sabe que um dos primeiros motivos que levou o povo a perseguir os cristãos nos primórdios tem a ver com o fato de que eles não tinham imagens? Eles eram chamados de ateus. Sabia disso? Não tinha. Isso vai surgir com o Papa Gregório VI e se torna a doutrina oficial no Concílio de Nicéia. Não havia. Inclusive, isso é fato histórico, os romanos diziam: nós caímos, Roma caiu. Por quê? Esses cristãos, eles abandonaram os deuses. Eles não possuíam imagens. Não possuíam. Eles dizem que eles não adoram. Eles dizem que não adoram. Eles fazem um jogo de semântica. É sempre assim. Quando você quer negar a realidade, você precisa torcer as palavras. Os esquerdistas fazem isso. Um homem é um homem, ponto final. Aí eles inventam gênero. A palavra gênero era usada antigamente apenas para palavras. Você perguntava qual o gênero da palavra maçã. Você não perguntava quando uma criança nascia qual o gênero da criança. A palavra gênero é para palavras. E a palavra sexo para pessoas. Mas aí, por meio da linguagem, uma safadeza linguística, e a realidade foi alterada. Quando você mente, você precisa fazer isso com a linguagem. A linguagem, ela existe para retratar a realidade. Mas lembra do livro 1984, a nova língua do governo opressor e totalitário, que eles usavam as palavras não mais para retratar a realidade? Por exemplo, prisão é liberdade. Lembra que eles diziam isso? Prisão é liberdade. Liberdade é prisão? É isso. As palavras não existem mais para retratar a realidade, mas para manipular a realidade. Assim eles dizem, apesar de haver imagens para todos os lados, apesar de eles se ajoelharem diante das imagens e atribuírem a essas imagens, a esses santos, a Maria, características que pertencem apenas a Jesus, eles não estão adorando. Apesar de... Vocês já viram a corda do Círio de Nazaré?
Eu estava assistindo um vídeo sobre isso. Aí a corda chega, as pessoas em transe. Elas se ajoelham, elas tocam na corda. É sagrada para ela. Não, não é como os padres dizem. Espera aí, vocês não têm uma imagem de sua mãe aí? Eu tenho. Então, nós também temos, da nossa. Eu tenho uma imagem de minha mãe, mas eu não me ajoelho diante dela. E nem acredito que só porque eu tenho uma imagem de minha mãe, uma foto de minha mãe lá em casa, eu acredito, agora minha casa está abençoada, eu vou arranjar um emprego. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. E, mesmo assim, os padres sabem quem as pessoas estão idolatrando? Eles repreendem? Eles dizem, isso é errado o que vocês estão fazendo? Nós não ensinamos assim? Repreendem? Você vê o padre lá brabo, dizendo, aqui não. Não façam isso. Não façam isso. Eles, então, num jogo de palavras, dizem, adorar é latria, honrar é dulia. Nós estamos honrando, nós não estamos adorando, estamos apenas honrando. Honrando. Olha o que declara o concílio de Trento. Manda o concílio a todos os bispos, aos encarregados do ensino e aos que mantêm cura, que instruam diligentemente aos fiéis, sobretudo no que diz respeito à intercessão e invocação dos santos. Onde está na Bíblia que a gente invoca mortos? Isso é necromancia, isso é pecado. A veneração, venerar, está vendo? A gente venera, a gente honra as relíquias e ao uso legítimo das imagens. Você tem que usar de maneira legítima a imagem. Primeiro, onde está na Bíblia que era para usar isso? Onde foi instituído isso? Onde? Viu então porque tem que ter um papa para fazer um concílio, para então acrescentar algo e esse algo acabar negando a própria Bíblia? Viu a importância disso? Tudo começa no sola Escritura. Tudo aí. E o problema dessas coisas é que a fé e o arrependimento são substituídos por uma superstição. Perto de casa, esses dias, esteve lá, passou lá a imagem e aí todo mundo saiu. As pessoas choram. Aí elas erguem as mãos e por conta da imagem, agora a bênção está em casa. A Universal, por isso eu disse, ela é herdeira disso aí. Os ídolos dela são diferentes. Por exemplo, uma rosa. O pastor ensina a pessoa o seguinte, pega essa rosa, vá para sua casa, coloque a rosa lá na porta de sua casa. Se essa rosa murchar, todo o mal foi para a rosa. Mas, gente, sem água a rosa vai murchar mesmo. E aí, não é mais a sua fé, o arrependimento, a justiça, a sua mudança de vida que fará o seu casamento e a sua casa ser melhor. É uma rosa. Não é mais o seu trabalho duro. É uma imagem no seu trabalho que há de ajudar você. Agora o seu trabalho está santificado. Agora a sua empresa está santificada. E assim, a fé e o arrependimento são substituídos por uma superstição, onde a fé está em um objeto, não mais em Jesus, e não mais na crença de que devemos ser justos, honestos, amorosos, trabalhadores. Mordecai, ele foi perseguido porque ele não queria se ajoelhar, ele não aceitou se ajoelhar diante de um homem vivo. Quanto mais de homens mortos, quanto mais diante de uma imagem. Não há na Bíblia homens de Deus se ajoelhando diante de coisa alguma. Não há na Bíblia homens de Deus aceitando que alguém se ajoelhasse diante deles. Nem Pedro, nem Paulo, nenhum desses homens aceitaram isso. Nenhum. Quarta doutrina, a doutrina da transubstanciação. Um ídolo é uma mentira colocada no lugar de Deus. É atribuir a algo um poder divino, algo que não é. O Catecismo da Igreja Católica ensina: só os sacerdotes validamente ordenados podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho, para que se torne o corpo e o sangue do Senhor. Por quê? Por que eles dizem isso? Porque Jesus, no dia da ceia, ele consagrou o pão e disse: isto é o meu corpo. Pois bem, eles vão usar uma filosofia aristotélica para dizer, olha, nós estamos falando não do acidente, mas da substância. E em substância é isso, é o próprio Cristo aqui. Não é uma figura de linguagem, não. É literal. A ceia é a materialização de Jesus Cristo no corpo de Jesus e o sangue, literalmente. Porque Jesus disse, isto é o meu corpo. Jesus também disse, eu sou a porta. Isso é literal, então?
Jesus também disse, eu sou a videira. Jesus é uma parreira que dá uva? Você se lembra também que Jesus partiu o pão, o consagrou e disse, este é o meu pão, o meu corpo, este é o meu sangue. E ele mesmo comeu? Jesus então comeu o seu próprio corpo? Você se lembra também que Jesus disse assim, fazer isto em memória de mim? Olha, se é em memória é porque o corpo físico não está ali. Você se lembra também que Paulo fala aos Coríntios? Quando Paulo confirma o ensinamento, ele fala, olha, que vocês devem fazer isso anunciando a minha vinda até que eu venha. Ora, como assim anunciar a vinda se ele já está ali? Se ele está ali, não tem como voltar. Mas, todavia, entretanto, mais uma vez, você tem que tomar isso para que você seja salvo. Senão você não é salvo. E só um padre divinamente ordenado pode dar a você isso. Entendeu? Está vendo que você está preso a ela o tempo inteiro? Eu fico pensando também, né? Imagina, a ceia é literalmente o corpo de Cristo. Se por algum momento o padre deu um relapso ali, ele vacilou, sabe, a hóstia apodreceu, o corpo de Cristo apodreceu, literalmente. O incorruptível. Outra idolatria. E mais uma vez, é o que acontece. O espírito católico é o seguinte, desde que você cumpra os rituais, você está salvo, você está abençoado. Esse é o espírito. Ah, mas tem católico que ele até procura, se esforça, ser honesto. Esse não é um bom católico. O espírito católico é esse. A fé está em coisas, em rituais apenas. Quinto, ídolo católico. Maria. 1 Timóteo 2,12 declara que só há um mediador entre nós e Deus, Cristo Jesus, homem. Só um homem. Só. Em 1854, eles declararam que Maria era sem pecado, a Imaculada Conceição, imaculada, sem mancha. Ela não tem pecado. E logo em seguida, a Assunção de Maria também. Em 1950, o Papa Pio XII disse, pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos de Pedro e Paulo, e em nossa autoridade pronunciamos, declaramos, definimos. Hã? Pronunciamos, declaramos, definimos, gente. Como sendo um dogma revelado por Deus, que é a Imaculada Mãe de Deus, revelada por Deus. Como? Como que a gente sabe que foi Deus? Tinha alguém lá para ver? Como que a gente sabe? Porque aqui a gente sabe que foi revelada por Deus, porque Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo é Deus, e disse que isso aqui é a revelação de Deus. Agora, revelou para o Papa, onde, que dia, como que a gente sabe? Com base em quê? A gente tem que crer no escuro, entendeu? É no escuro, totalmente no escuro. Crê em mim, eu sou o Papa, eu estou dizendo. É isso. Pronunciamos, declaramos, definimos como sendo um dogma revelado por Deus que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, sim, apesar de a Bíblia falar que Maria teve outros filhos, eles negam também isso mais uma vez de uma maneira safadinha, semântica. A sempre Virgem Maria teria completado o curso de sua vida terrena, foi assumida corpo e alma na glória celeste. Essa é a Assunção. Ela morreu, mas não morreu, sabe? Claro, porque se não tem pecado, a morte não tem mais poder, entendeu? Então tinha que dar um jeito nisso também. Onde não há pecado, não há morte. Então ela não podia permanecer ali. Então, ela foi assunta ao céu, igual Jesus foi. É o que o Papa cita. Ele vai dizer o seguinte, que ele cita 1 Coríntios 15, o Papa Pio XII. 1 Coríntios 15, 54. Então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. O Catecismo da Igreja Católica declara, finalmente, a Virgem Imaculada, preservada imune de toda a mancha da culpa original, de todo o pecado. Terminado o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada pelo Senhor como rainha, para assim se conformar mais plenamente com o seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte. É assim. E aí, obviamente, ela se tornou a rainha dos céus. Mais uma vez, eles prestam culto a Maria. Eles não negam, o padre Paulo Ricardo, um dos mais ortodoxos da fé católica, ele diz isso, é culto, mas não é culto. Sempre assim. É indissolúvel, mas se dissolve. A obra de Jesus é completa, mas a gente tem que completar. É sempre esse engodo. É o que eles chamam de culto de hiperdulia. Lembra que eu falei lá? Tem uma palavra para adoração e uma para honra, veneração. Então, eles dizem que esse culto de hiperdulia é isso. É um culto de honra, de muita honra, edulia é honra, hiperdulia é muita honra, mas não é adoração.
Você se ajoelha diante dela, você chora diante dela, você toca nela, e ao tocar na imagem você arrepia. Você atribui a ela uma coisa que só Jesus Cristo tem, só Jesus nasceu sem pecado, só Jesus não teve pecado. Você faz tudo isso, mas não é adoração. Não é não. É verdade esse bilhete. O padre Ricardo diz assim, lá no seu site. padrericardo.org, cursos consagração total a Nossa Senhora. Está lá, pode conferir. A devoção à Virgem Maria, óbvio, eles dizem devoção não é adoração, mas em que lugar nós somos chamados a devotar, a venerar um homem? O que realmente importa é ser devoto de corpo e alma, com intenção de ser todo a Maria, todo de Maria, intenção de ser todo de Maria, uma exigência que a Bíblia declara que deve ser direcionada apenas a Cristo, porque dele e por ele são todas as coisas. Se você quiser me seguir, você tem que abrir mão de pai, mãe, filho, filha, dinheiro e a própria vida. Você tem que ser de todo por mim. Mas o padre Paulo Ricardo, seguindo fielmente o dogma católico, declara: você tem que ser de todo para Maria. Um ídolo é isso. Se coloca no lugar de Jesus. Apesar de Maria ter dito: o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Meu Salvador, mostrando assim que ela era pecadora. Apesar de Romanos 3 declarar: não há um justo, vírgula, nenhum sequer. Nenhum sequer. Eles dizem: ela é imaculada. E agora eu parto para o fim de minha pregação. Eu nem mencionei a justificação pela fé, que é um tema central de nossa fé, que no Concílio de Trento foi declarado como heresia. A justificação pela fé é simples. Você é salvo sem nenhum pré-requisito. Você é salvo totalmente de graça. Você não precisa pagar ou fazer nada, haja visto que você não tem dinheiro para pagar, haja visto que você não tem méritos em si mesmo para ser salvo. Por isso é de graça, totalmente de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 3, Paulo declara: ninguém será salvo pelas suas obras, pelas obras da lei. Isso é explícito. E esse é um preceito fundamental que nos difere, não apenas da Igreja Católica, para todas as religiões do mundo. Porque em todas as religiões do mundo, e principalmente a Igreja Católica, Deus só salva homens bons e homens que cumpriram rituais, homens que fizeram certas coisas. Só na genuína fé cristã, Cristo salva os homens de graça, sem nenhum mérito. Eu não falei porque o meu tema é baseado em Êxodo, e Êxodo trata da idolatria, apesar de que isso também, de certa forma, é uma idolatria, é a idolatria em si mesmo, de confiar que você é bom bastante para ser salvo. Só Deus pode te salvar. Não seria também uma espécie de idolatria, mas eu preferi me ater apenas a esses princípios aqui. Falemos então, para encerrar, de nossa história, a história protestante, comparemos com a história católica. Isso não pode ser negado. E para que não haja nenhuma dúvida, porque sempre que se fala de história, eles vão retrucar, mas espera aí, qual que é a sua fonte? Farei questão de citar principalmente fontes católicas. Homens não crentes, não protestantes, para contar a história protestante. O que acontece quando Lutero prega as 95 teses no castelo de Wittenberg, na igreja de Wittenberg, e protesta contra a igreja católica? O que acontece no Ocidente? O que acontece a partir dali? Pois bem, Max Weber escreveu um livro chamado Ética Protestante, o Espírito Capitalista. É um clássico. Ele queria entender por que países protestantes como Inglaterra e Alemanha prosperavam, enquanto que países católicos como Portugal e Espanha patinavam. A conclusão dele? A fé protestante. Essa era a conclusão dele. A fé protestante. Primeiro, apesar de falar algumas besteiras no livro, primeiro ele identifica que a maneira como os protestantes viam o trabalho e o dinheiro foi fundamental para que o capitalismo surgisse, para que aqueles países fossem tão ricos. Tão ricos. Como assim? Lembra quando o sapateiro se aproxima de Lutero e pergunta: o que farei agora que me converti? E ele pensava talvez que ele deveria ir agora para um monastério, já que naquela época 1/3 da população dos adultos estava em algum monastério. Porque eles viam o trabalho secular como algo de segunda categoria. O sacerdócio é algo espiritual e o trabalho não, é uma coisa secular e mundana. Lutero, então,
crendo no que a Bíblia diz, somos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes. O nosso trabalho é um culto a Deus, quando fazemos para a glória de Dele, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Lutero retruca assim ao sapateiro: o que você faz? Eu faço sapatos, então vá para casa e faça o melhor sapato que você puder. É claro que quem vê o seu trabalho como um culto a Deus, é claro que essa pessoa vai trabalhar com muito mais afinco. O seu trabalho é o seu altar. E, obviamente, os protestantes também viam o dinheiro de maneira muito mais positiva do que os católicos ao longo da Idade Média. Você não verá no meio protestante ninguém fazendo pacto de pobreza. Por quê? Porque nós cremos que a matéria é boa. Deus, quando cria a matéria, o ouro, a prata e todas as coisas, ele diz, é bom. Ela é boa em si mesma. A matéria é boa em si mesma. O homem pode se desvirtuar e fazer com que a sua cobiça leve a muitos pecados. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas a riqueza em si mesma não é. Nenhum protestante, portanto, você verá fazendo pacto de pobreza, dizendo o dinheiro é ruim. Como Francisco de Assis, eu me casei com a pobreza. O dinheiro ele é uma coisa tão boa que Deus exige que nós compartilhemos com outras pessoas. Se ele fosse ruim, Deus não exigiria que você desse para outros. Por isso que, por exemplo, quando o cara lá, um traficante, converteu e o estoque dele forrado lá de cocaína, de maconha, ele falou, o que eu faço agora? Eu falei, queima. Não fumando, né? Mas queima. Tem como você, vamos dar isso para alguém, vamos ofertar. O que é ruim para você não presta para ninguém. Essa é a mentalidade católica, muito negativa em relação ao dinheiro. Os protestantes não. Por isso, obviamente, eles prosperaram muito. Outra coisa, outro elemento que explica o progresso dos países protestantes e porque ali surgiu o capitalismo, tem a ver com a abertura ao conhecimento. Paz, se possível, mas a verdade a todo custo, disse Lutero. A busca da verdade. Tanto é que Lutero disse que ao lado de cada igreja deveria haver uma escola. Os historiadores são unânimes em falar por que os Estados Unidos foram um país tão próspero. Todo mundo sabia ler. Por quê? É um país protestante, os protestantes acreditam em sola a escritura é a nossa regra de fé. E há um espírito muito individual, e não no sentido negativo, de que a nossa consciência está presa à palavra, de que cada um deveria ler a palavra, estudar a palavra, portanto era fundamental alfabetizar todo mundo. A Igreja Católica, entretanto, durante séculos, fez a sua missa apenas em latim, e se você não entendesse, o problema é seu. Lutero vem e traduz a Bíblia para o alemão. William Tyndale traduz para o inglês e é enforcado. Não podia. Não podia. Lutero queria que todo mundo lesse por si só a Bíblia. Eles não queriam deixar. Lutero usa a prensa para que seus livros sejam difundidos. Nos países islâmicos, a prensa foi proibida. Na Espanha, pena de morte foi decretada em 1558 para quem importasse livros. Em Portugal, os portugueses expulsaram os judeus, os mesmos que haviam trazido conhecimento de astronomia e matemática, que foram fundamentais para as grandes navegações portuguesas. Entretanto, no solo protestante, o conhecimento florescia. É óbvio. Tinha que ser ali para acontecer a Revolução Industrial, a melhor coisa que aconteceu na história para os pobres e para todo mundo. A Reforma Protestante teve muitos desdobramentos e na Inglaterra, um deles foi fundamental para a Revolução Industrial. Em 1688, o rei Jaime II estava perseguindo os protestantes, ele era católico. Os protestantes então se revoltaram e lutaram contra isso e foram fundamentais para a deposição do rei. Acabou o absolutismo inglês e ali foi realizada a Declaração dos Direitos. Tudo isso, todo esse movimento, dizem os historiadores, essa segurança jurídica, essa segurança de propriedade, baixos impostos, todo esse evento, influenciado em muito por esses protestantes calvinistas, foi fundamental para o surgimento do capitalismo, explicam os historiadores. Mas ok, avançando um pouco mais, um outro movimento surge na Inglaterra, o puritanismo. O que era o puritanismo? Eram os calvinistas. Os protestantes ali na Inglaterra, esses calvinistas, eles diziam o seguinte, espera aí, o Tratado da Rainha Elizabeth, que uniu a doutrina calvinista, o culto católico e o governo episcopal,
isso não é reforma por completo. A reforma aqui foi pela metade. E eles então queriam purificar a igreja, daí puritanismo. E eles também não aceitavam a ideia de que a igreja se submetesse ao Estado, que é o caso da igreja anglicana. Na realidade, ali na Inglaterra, eles, apesar de ser um movimento pungente, seus maiores êxitos nem se deram ali na Inglaterra. Se deram nos Estados Unidos. Em 1620, 102 puritanos, os calvinistas da Inglaterra, partiram no navio Mayflower e foram para o Novo Mundo, em busca de liberdade para adorar. E lá, fundaram a maior nação de todos os tempos, a Terra da Liberdade. Ora, deixemos que um católico descreva. Um católico. Alex Tocqueville. E lembre-se, naquela época católico era católico. Raiz. Alex Tocqueville queria entender por que a democracia não funcionou na França. Acabou com seu país. A Revolução Francesa, em 1789, acabou com seu país, mas a democracia era pungente e florescia na América. E ele foi morar na América para tentar entender a causa. E ele explica assim. No Novo Mundo, a democracia não está oculta na noite dos tempos ou nos desígnios da providência. Ela foi trazida pelos imigrantes, pelos puritanos da Nova Inglaterra, ou os quáqueres da Pensilvânia, como um princípio religioso formador da nova pátria. Que coisa interessante. Mas ele continua. A liberdade vê na religião. Qual religião ele está falando? Da protestante calvinista. A companheira de suas lutas e de seus triunfos, o berço de sua infância, a fonte divina de seus direitos. Mas é claro, você não lembra que lá na Declaração de Independência Americana há certos direitos inalienáveis dados por quem? Esses direitos? Por Deus! John Adams foi o segundo presidente americano e ele disse o seguinte: a nossa Constituição foi feita somente para um povo moral e religioso. Ela é totalmente inadequada para o governo de qualquer outro povo. É interessante que católicos dizem que nós somos revolucionários. Não há nada mais conservador do que o sola escritura. Tanto é que a reforma é reforma, não revolução. É reforma protestante. Não há nada mais conservador do que falar, vamos voltar às nossas origens? Não há nada mais conservador do que isso. E deixemos que Burke, o pai do conservadorismo, nos descreva a nós, protestantes. Nós sabemos, e o que é melhor, sentimos interiormente que a religião é a base da sociedade civil e a fonte de todo bem e de todo conforto. Nós preferimos o protestantismo não porque achamos que há menos religião cristã nele, mas porque, em nosso julgamento, há mais. Não somos protestantes por indiferença, mas por zelo. O pai do conservadorismo diz isso. Nós somos protestantes. Você pode ser feminista e negar os dogmas centrais do feminismo? Não pode. Você pode ser católico e negar os dogmas centrais do catolicismo? Não pode. Você pode ser protestante e não protestar? Se protestamos, protestamos contra quem? Contra a Igreja Católica? Por isso, somos protestantes. Somente a Escritura é a minha regra de fé. Afinal, ela tem o aval de Jesus Cristo. Somente Cristo pode me salvar, pois somente Ele é Deus e homem ao mesmo tempo, sem pecado e o único mediador entre mim e Deus. Somente a graça e a fé podem me salvar, porque eu não tenho recursos ou dinheiro bastante para pagar. Somente a Deus a glória, porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, e não posso diminuir isso ao me ajoelhar diante de um homem. Por isso eu sou protestante, porque eu sou livre. Não é isso que os homens mais anseiam? Serem livres? Não é isso que motiva o surgimento de nações? Serem livres? Que sua consciência esteja presa somente a Deus e à Escritura? E que o seu corpo esteja inclinado somente a Deus? Essa é a nossa diferença maior entre nós protestantes e os católicos. Nós somos livres. Não nos submetemos a homem algum que não se submete à palavra do Senhor.
Seguimos homens que primeiro seguem a palavra. Nenhum homem poderá nos dizer coisa alguma, nos ordenar coisa alguma que não esteja na Escritura. E a Escritura é a palavra de Deus? Se ela é a palavra de Deus, isso é libertação. Estarmos presos apenas a Deus, a nenhum homem, não importa quão poderoso ele seja. Por isso, só nós, mesmo presos, somos livres. Nossa consciência está presa à palavra. Vamos ficar de pé.